mais uma vez em continuação ao projeto de preservação da memória do movimento espírita de Divinópolis e região, com mais uma entrevista. E hoje encontra-se aqui com a gente o Vicente Cardoso, que tem uma importância relevante nessa história um pouco mais moderna, um pouco mais atual do movimento espírita da nossa região. E eu começo perguntando ao Vicente, pedindo para que ele se faça uma apresentação, né, sobre a sua família, sua profissão, para que os futuros ouvintes possam conhecê-lo melhor. Bom, meu nome é Vicente de Paula Cardoso, meu pai Sebastião Cardoso, minha mãe Leonor Felizardo Cardoso, eu sou natural de Divinópolis. Nasci no dia 7/12 de 1951, minha família, meus pais já são falecidos, e hoje eu estou com 53 anos de idade. Estamos aí, trabalhando com esse movimento espírita em Divinópolis, desde então há mais de 30 anos, nós começamos a trabalhar com esse movimento espírita em Divinópolis. Vicente, como é que você se tornou espírita? Como é que foi esse momento? Como é que isso aconteceu? Bom, há 30 anos atrás, então logo eu casei, eu já tinha uma certa curiosidade com relação à questão do esoterismo, e casando eu procurei, assim, eu frequentei o centro espírita de Umbanda, aliás, centro de Umbanda, que a gente tem que corrigir isso, né? Um centro de Umbanda, ali na Rua Amazonas, chamado Centro de Umbanda do Zé Boiadeiro. Fiquei ali mais ou menos uns 3 meses frequentando, mas para mim não era aquilo, sabe? Eu falava comigo, isso não é o que eu estou querendo. E nisso eu fui me deparar com um centro de Umbanda, nada. Que época era isso, Vicente? Só para Isso é 1974, 75, foi aí. Aí eu estive lá, também vi um mundo de imagens, e falei assim, não é isso aqui que eu estou querendo. Um amigo meu que morava ali ao lado do centro de Umbanda da Esplanada, falou comigo, Vicente, tem um centro espírita lá na Cidil, um tal de Irmão Camilo. E nessa mesma noite eu saí da casa dele e fui até o Irmão Camilo. Chegando lá, aqui na Avenida Amazonas, eu assisti uma palestra do William Tonelli e fiquei maravilhado de ver a fala do William Tonelli. E eu disse para minha esposa, é isso, achei a ponta da meada. E foi ali que realmente eu comecei a participar do Centro Espírita Irmão Camilo, e ali eram reuniões públicas, reuniões de doutrinação pública, quer dizer, reuniões mediúnicas ao público, e era muita gente, e ali eu fui realmente tomando gosto pela coisa, e comecei a estudar, e pensei assim, em construir na minha casa um local que pudesse favorecer a mim e a outras pessoas a estudar a doutrina espírita. Tem só uma pequena curiosidade, esse primeiro contato seu com o Irmão Camilo lá, você recorda quem era o pessoal que estava participando lá? Me lembro, a dona Anitta, o senhor Márcio Franklin, o senhor Araújo lá do Cineleanga, né? Um médium excepcional, o fundador da Casa do Caminho, que é o senhor Veloso, que frequentava, era médium, e assim, haviam várias pessoas que realmente, muitas já desencarnaram. Eu tive assim, um contato muito bom com ele. Eu me lembro bem, num momento que eu estava recebendo um passe pelo médium, o senhor Laor, ele virou para mim e disse, meu filho, você tem uma missão muito importante no movimento espírita de Divinópolis. É bom que você realmente pegue para valer. Isso para mim foi um marco, sabe, para que eu pudesse realmente tomar gosto pelo movimento. Me senti muito estimulado, entusiasmado com aquela fala do senhor Laor. E realmente aí eu conheci o movimento espírita lá do Niterói, né, da Fraternidade Espírita Cristã. Na época era o José Ambrósio, era o senhor Benedito, que era o dirigente da casa, a família do Tuico, né, o senhor Luiz, ela frequentava a casa. E tomei conhecimento também do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Quando eu cheguei lá, conheci o Gilmar, conheci o Arley. Isso, não é? 1976, 77, por aí, aproximadamente. E ali, eu chegando ali, a gente tivemos um certo envolvimento muito grande, eu gostei de poder participar do Centro Espírita
estudando o Evangelho. E fui tomando gosto pela coisa. Eu me lembro bem que eu tive a oportunidade de assumir a liderança do Centro Espírita, Fraternidade Espírita Cristã, na época. Eu fui eleito como presidente em 78, e eu me lembro bem que foi uma dificuldade muito grande, porque era uma casa assim, cheia de problemas. E a maior dificuldade que eu enfrentei lá é de que eu gostava muito de estudar. E tentei implantar na casa o estudo. A casa não tinha estudos, não tinha grupos de estudos. O Centro Espírita de Divinópolis não havia grupos de estudos. Estudavam isoladamente as pessoas. E quando eu tentei implantar na casa lá o estudo, eu tive uma rejeição muito grande da parte do Sr. Benedito, mas tive um apoio muito grande do Zé Ambrósio. Conheci o Edson Martins, nessa época eu frequentava também a Fraternidade Espírita Cristã. E nós ali tivemos essa dificuldade de implantar o estudo. Mas comecei a fazer o trabalho de estudo na casa. Fundamos um grupo de estudo, na onde a gente começou a estudar, mas em seguida eu resolvi realmente a criar um centro de estudo e pesquisa espírita, o CEP. Foi na minha casa, quando realmente eu construí um pequeno cômodo, e onde reunia a vizinhança mesmo. E eu me lembro perfeitamente que frequentava o Pedro Romão, o Gilmar, o Arlen, eram os frequentadores assíduos do CEP. Zé Amaral? Não, Zé Amaral ainda não. Nesta época, a gente fazia o estudo do Evangelho e dava um passe nas pessoas. Eu pensei comigo, ainda não é isso que é o trabalho do CEP. O CEP não é para isso. O CEP é simplesmente para estudar e pesquisar. E comecei a implementar o CEP com alguns aparelhos eletrônicos. Isso foi que época a fundação do CEP? Foi já em 1979, 80. Aí nós começamos a fazer esse trabalho de experimentação no CEP, com vários aparelhos. Eu me apaixonei pelo estudo da parapsicologia, dediquei profundamente à parapsicologia, mas o estudo da doutrina espírita é a mesma coisa. Eu me lembro bem que o Gilmar, o Arley, o Pedro Romão, eram as pessoas que a gente mais realmente estudava, sabe? E foi muito bom, porque nessa época nós tomamos gosto pelo movimento. Em seguida, nós, assim, conhecemos o José Amaral. Fizemos amizade com o José Amaral. E o José Amaral tinha uma lojinha... 80 e... Já pegou 82 por aí. Tá. Na Rua Pernambuco, nós conhecemos o José Amaral. Ali tinha uma lojinha na Rua Pernambuco. Eu, Gilmar e Arca, estivemos na casa dele. E começou uma amizade. E convidamos o José Amaral a frequentar o CEP também. Mas nessa época, o cômodo ficou tão pequeno que não cabia as pessoas. Eu resolvi fazer um momento na minha casa, e acima da minha casa eu resolvi fazer um apartamento onde pudesse local o CEP. E assim eu fiz, rápido, foi um tempo muito rápido. Eu já iniciei o trabalho do CEP numa sede nova. E ali nós tivemos uma frequência muito maciça, eu me lembro bem. O Sr. José Carlos Pereira ficou muito entusiasmado com o trabalho, frequentou o CEP durante um tempo muito longo, nos deu um apoio muito grande, e o grupo cresceu. Chegou realmente muita gente. Mas eu me lembro que nessa época, eu tive uma premonição, assim, que eu deveria engajar mais o trabalho da divulgação espírita, e não da pesquisa em si. Primeiro, eu sou autodidata, eu não tenho formação superior. E eu pensei, assim, aprofundar muitas pesquisas da paranormalidade, do fenômeno mediúnico. E nós tivemos a intuição que nós deveríamos partir para o trabalho da divulgação. Foi quando começou realmente aquele trabalho da gente poder ir diminuindo o trabalho da pesquisa, porque eu me lembro bem, eu construí vários equipamentos, dentre eles a câmara Kirlian. Eu me lembro que eu fiz vários experimentos no CEP, com várias pessoas. Um dado experimento fizemos com José Amaral, que estava começando o movimento espírita na época, e a gente fizemos muitas experiências. Eu cheguei a uma conclusão que o trabalho da Kirlian tinha uma margem de erro muito grande, e que era possível reduzir essa margem de erro construindo um equipamento diferenciado, tomando da câmara Kirlian, associada a um espectrômetro de massa. E nesta época nós não tínhamos recurso financeiro, porque eu que patrocinava todo o trabalho do CEP. Inclusive me lembro bem na época, o José Amaral
E a turma tinha vontade de contribuir financeiramente com o CEP. Eu tinha um padrão de vida razoável, eu trabalhava na Pains na época, eu era chefe na Pains e tinha um salário até muito bom. E eu dava conta de manter realmente as despesas do CEP. E eu gastava muito dinheiro com material de experiência. E aí o grupo cresceu, nós tínhamos uma reunião diária, toda segunda-feira. E essa reunião é uma reunião mesmo de arrancar mesmo, sabe, a verdade. Como diz o Zé Marra, arrancar mesmo do fundo a verdade. E nós discutimos muito, sabe, porque tinha muito achismo, eu acho, porque eu acho. E eu nunca gostei do achismo, eu sempre gostei de matar a cobra e mostrar o pau, né? Eu me lembro que eu e o Zé Amaral, nós discutimos muito. E isso parece que ajudou a gente a crescer demais. Eu me lembro assim que tinha noite que a gente quase jogava um outro pela janela do CEP, sabe? Que a discussão era ferrenha mesmo. Ah, porque eu acho, não. Eu acho não, aonde é que está? E aí, foi muito bom que o grupo cresceu. Chegou o professor Washington, o Paulo Roberto, né, dos Santos, chegou. E assim, tivemos a presença de muitas pessoas não espíritas. E o CEP é um centro realmente, como hoje é o GE. Quer dizer, um centro que despertou interesse muito grande na comunidade de Divinópolis. E nós tivemos uma preocupação em começar a trabalhar pela divulgação espírita. Foi quando eu comecei a fazer as primeiras feiras de livro espírita em Divinópolis. Eu me lembro bem, a primeira feira espírita que eu fiz em Divinópolis, na rua São Paulo, ali ao lado do Banco Nacional, hoje o Unibanco. Eu me lembro muito bem, eu comuniquei a Helena Miranda, que era a presidente da AME, e ela tentou me tirar de cabeça. Eu me lembro esse lance perfeito. Eu disse: você não pode fazer, expor os livros espíritas ao público. Eu comentei, ela dizia que não podia, que era ridículo colocar os livros espíritas na rua. Eu comuniquei isso ao José Carlos Pereira, ele falou: você não pode mesmo não, é um absurdo você fazer uma coisa dessa. Pois eu vou fazer um grande absurdo. E aí, preparei essa feira do livro espírita sozinho. Qual ano? Já foi lá para, assim, 80 e poucos, 81, 82, por aí. Isso é muito importante, porque a Feira do Livro Espírita é um evento importante para a comunidade espírita. Muito importante. Preparei, peguei os livros do Estudante Evangélico, que tinha uma livraria, tomei emprestado os livros, montei umas prateleiras de madeira, eu tinha um chevetezinho branco, montei um bagageiro nele, botei uma caixa de som em cima, toca-fita. Eu me lembro bem que nas músicas do Richard Clayman, eu gravei algumas fitas e fiquei ali na rua São Paulo, no quarteirão fechado, de cima, sabe, espalhei os livros nas prateleiras no chão, em cima de jornais. E eu me lembro bem que eu construí alguns cartazes com dizeres espíritas, poesias, mensagens, e também com algumas fotografias de fenômenos mediúnicos. E afixei nas paredes, nas árvores. E colocamos a música. E nessa época eu me lembro que eu tinha muita revista, muito jornal guardado, e levei para distribuir gratuitamente. Mas comprei, a AID estava lançando o primeiro Evangelho sobre o Espiritismo de bolso, e o Livro dos Espíritos. Eu comprei 300 Evangelhos e 200 Livros dos Espíritos para dar. De manhã cedo eu cheguei lá, finquei essa feira. Foi por volta das 10 horas da manhã, chegou a Helena Miranda, para comprovar se realmente eu ia fazer aquilo. E ela chegou, eu me lembro bem, o José Carlos Pereira chegou juntamente a ela. Mas você é doido? Se sou. E aí, eles viram aquele povo todo aproximando daquele barulho, música tocando, eu distribuindo mensagem, revista, e o povo parando para perguntar. Eles viram aquilo e ficaram entusiasmados com aquilo. E pediram para ajudar. Eu falei: perfeitamente. Eu me lembro que o Zé Carlos Pereira ficou vislumbrado com a primeira feira do Livro Espírita de Divinópolis. Porque ele passou a trabalhar na feira. Ele ficava 3 dias, porque eu trabalhava na Pains de turno. Eu aproveitava a minha folga de 104 horas, que era 4 dias, quase 4 dias, né? E 3 dias eu fazia a feira. E aí eu me lembro, aí veio Gilmar, veio o Ari, veio a família espírita toda, começou a ajudar, e realmente foi um sucesso a primeira feira do Livro Espírita, que eu tenho as fotografias na minha casa. E aí
tomamos gosto pela coisa. Despertou muita gente. Eu me lembro o lance de uma senhora que passou próxima a nós, olhou para os livros do Espírito e cuspiu. Virou de lado e cuspiu ao chão. Credo, coisa do demônio. Eu falei, que bom. E essa mesma pessoa passou a passar na feira todos os dias. Na segunda-feira do livro espírita que eu fiz na rua São Paulo, essa senhora passou, eu ofereci ela um livro de graça. E ela aceitou. Um livro espírita. Eu pensei, que bom, né? Quer dizer, coisa do demônio, e despertou interesse. O professor Washington ainda não era espírita. E ele esteve na feira do livro espírita e conversou muito comigo. E eu contei para ele o que era o trabalho nosso e o trabalho do CEP, que estava promovendo a primeira feira do livro espírita. E o Washington ficou também assim, despertou a atenção e comprou livros espíritas. E começou a estudar. A partir dessa época, eu me lembro bem que o Washington não tinha conhecimento nenhum de doutrina espírita. E foi através da feira do livro espírita que ele realmente tomou esse conhecimento. E se tornou um espírita, um grande espírita para nós em Divinópolis. Assim, o trabalho da feira, eu me lembro bem, já na segunda-feira do livro espírita, eu expus o equipamento do CEP ao público. Câmara química, o biômetro, o polígrafo. E aqui despertou mais ainda o interesse pessoal. Então eu vejo que a Feira do Livro Espírita foi assim, foi um marco para mim em Divinópolis, para começar o trabalho de divulgação. Eu tive a felicidade também de conhecer o Antônio Pereira, um radialista da Rádio Cultura na época, hoje a Rádio Minas, e essa criatura já tinha uma aceitação muito grande pela doutrina espírita. E ele passou a frequentar o CEP e nos deu a ideia, gente, vamos fazer um trabalho radiofônico, quer dizer, um programa de rádio. E nessa época já havia um programa de rádio, que foi realmente iniciado no tempo de Eliane Miranda e o Haroldo, que era chamado Minutos de Sabedoria Espírita. Era 5 minutos de programa, na onde apresentava uma mensagem do livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, alguma coisa assim. Eu me lembro que algumas vezes eu cheguei a gravar esse programa no CEP, Eliane Miranda, e eu mesmo chegava na rádio Cultura para entregar quem estava no momento, era no sábado. Eu me lembro bem que esse programa tinha sábado que não era exibido, não era apresentado, porque havia uma certa preocupação por parte de alguns membros da rádio, em que deixava passar despercebidamente o momento da apresentação do programa de rádio. E tinha sábado que não era passado o programa, porque eu acho que havia alguma questão de preconceito com relação ao programa radiofônico, o Minuto de Sabedoria Espírita. Mas aí o Antônio Pereira sugeriu o programa e nós começamos a fazer um programa no CEP, montado no CEP. Eu me lembro bem, eu, Gilmar, o Ar, o Antônio de Pádua, que havia chegado em Divinópolis, o Antônio Pereira, o José Amaral, o Paulo Roberto, nós gastamos 5 horas para gravar um programa de 1 hora no CEP, porque era assim muito improvisado. Porque eu acho, peraí, vamos pegar o livro, parava o programa, pegava o livro e vamos rever onde é que está colocada a questão. Então, isso que nós, assim, gastamos muito tempo, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande com a fidelidade doutrinária. Mas foi um tempo ótimo, porque nessa época nós íamos no sábado, depois do almoço no CEP, e ficávamos a tarde inteira para gravarmos o programa do próximo sábado. Então, quer dizer, foi aí que a gente começou esse trabalho, que hoje, até hoje, eu tenho algumas falas do Antônio Pereira, lá no CEP. Eu não tenho os programas todos antigos, porque a gente não pensou, na época, foi um lapso nossa parte, em não guardar isso como patrimônio. E regravávamos em cima da fita, apagaram a fita. Sim, o Paulo Roberto não teve não despertou para isso. Eu, José Amaral, ninguém despertou nessa época para isso, né? Mas assim, alguns programas antigos eu tenho gravado, guardado como arquivo do CEP. E esse programa realmente tomou rumo, não é isso? E foi deslanchando. Hoje, nós ficamos um bom tempo apresentando o programa diretamente do CEP, através de uma linha privada, lá do CEP, diretamente na Rádio Divinópolis. Nessa época mudamos para a Rádio Divinópolis. O Janinho Martins, que era um dos proprietários da rádio, abriu esse canal para a gente. E a gente não tinha mais aquela preocupação em gravar em 5 horas para apresentar depois
a gravação. Passamos a fazer o trabalho exibindo o CEP. Depois ficou muito caro para a rádio pediu que nós pudéssemos fazer o programa ao vivo. E eis o grande desafio, fazer um programa radiofônico ao vivo. O Paulo Roberto falou, não, vamos com força total. E realmente foi e deu certo. O Zé Amaral, o Antônio de Pádua, o Paulo Roberto, que eram os encarregados do programa Projeto Futuro ao vivo. E deu certo, está até hoje funcionando com uma certa qualidade, né? Uma certa aceitação muito grande pelo movimento espírita de Divinópolis. E nisso o trabalho do CEP, eu vou... O programa de rádio já tem quantos anos, Carol? Nessa fase de 22 anos. 22 anos de apresentação. Já vai para 23 anos agora, esse ano faz 23 anos. E a gente, assim, eu me preocupei muito com o trabalho de divulgação. Mas eu fui com o tempo, o CEP teve um momento que cresceu desarvoradamente, uma coisa espantosa. Eu me lembro que o professor Washington pedia, vamos arrancar essa parede aqui, vamos aumentar o CEP. Eu falei, não vamos fazer isso não, porque é fogo de palha. Muita gente vem só de passagem. E nisso, o CEP realmente teve que deslocar do apartamento do atual a gente se encontrava. Eu construí um cômodo ao lado da minha casa e nós fomos para esse cômodo menor. E ficamos lá também muitos anos nesse cômodo. Depois, eu resolvi realmente me alojar no apartamento de cima e liberou o apartamento de baixo, aonde nós passamos o CEP para o apartamento de baixo. Aí o CEP ganhou também um novo patamar do seu trabalho, desenvolvimento, e nós tivemos uma frequência extraordinária nessa época. E era um trabalho assim que nós fazíamos de grupo, trabalho em grupo, aonde se estudava mediunidade. E foi muito que houve uma passagem muito grande de pessoas pelo CEP. Minha maior preocupação com o CEP, em todo o tempo, foi com o trabalho de preparar trabalhadores para o movimento espírita. Cursos, fazer cursos no CEP e no Centro de Espírita de Divinópolis. E isso ganhou uma dimensão regional. Mas eu me lembro bem que nesta época eu fui convidado a participar da presidência do Conselho Regional Espírita da AME em Divinópolis. Nesta época, eu me lembro que eu recebi do Paulo Roberto a direção do Conselho Regional Espírita, e eu fiquei realmente durante 3 anos dirigindo o Conselho Regional Espírita da quinta região e a AME em Divinópolis. E foi um momento extraordinário, sabe? Porque nós fizemos um trabalho, o CEP e a AME, fizemos um trabalho em Divinópolis de capacitação, de preparação de oradores, de trabalhadores, e cursos, e palestras, e seminários. Eu me lembro bem, nós promovemos vários seminários em Divinópolis e foi um sucesso. Qual a época, Vicente? Aí já foi lá por digamos assim, 83, 84, 86. Existe assim, vários seminários que nós promovemos. Eu me lembro, o primeiro seminário de Espiritismo e Parapsicologia que fizemos lá, na Câmara Municipal. Na verdade, a maior parte do público não era espírita, era pessoas não espíritas. Eu me lembro bem que eu convidei na época o José Amaral e o José Carlos Pereira e a Eliane Miranda para fazer a apresentação dos estudos nesta época. E aí, assim, eu levei todo o equipamento do CEP, montei o laboratório todo logo na entrada, fizemos uma propaganda com faixas na cidade e o fórum ficou lotado de pessoas. Assim, o José Amaral falou, o José Carlos Pereira apresentou também, a Eliane Miranda apresentou e despertou o interesse de muita gente. E daí nós começamos a fazer vários ciclos de estudos de parapsicologia e espiritismo, espiritismo e política, que eu me lembro. Fizemos um simpósio sobre a morte no Cine Alhambra. Foi um sucesso em termos de frequência, mas só não foi sucesso muito os temas, as palestras, porque nós convidamos um médico, 2 psicólogos no caso, na época a doutora Diana e a Fátima, e assim, os temas realmente que foram tratados sobre a morte
não atendeu bem a expectativa, que havia um alto nível, quer dizer, havia muitas pessoas acadêmicas aqui do INESP. E uma das nossas expositoras não foi muito feliz na apresentação, mas foi um sucesso assim mesmo, esse simpósio da morte. E o CEP sempre com a AME, uma parceria muito grande com a AME o tempo todo, promovendo esses eventos em lugares diferentes. Fizemos vários ciclos de estudo no Centro Espírita mesmo. Eu me lembro bem que nós iniciamos a Semana Espírita em Divinópolis, nos centros espíritas que já se faziam, mas com uma intensificação maior, alternando cada noite numa casa espírita. E eu me lembro na época, o pessoal adorou essa ideia, porque cada noite era numa casa espírita, apesar que as casas eram muito pequenas, como Joana d'Arc, e assim, eu assumi também, nesse inteirinho, a direção do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, tivemos lá por 2 vezes na direção da casa, assumi a direção da casa do Centro Espírita, hoje a Casa do Caminho, na época em que a Helena Miranda era presidente da AME, nós encabeçamos a direção, fizemos uma reforma geral, encabeçamos, não foi fácil, eu trabalhava de pedreiro lá sozinho, final de semana tinha a ajuda do Gilmar, do Arley, o próprio Maurício Paiva também nos ajudou muito. Assim, nós tivemos a direção da casa durante 2 anos, e foi ótimo também a nossa participação na Casa do Caminho, porque foi uma casa que realmente estava entregue realmente a um trabalho muito de umbanda, e que passou por uma reforma, uma reestruturação, e hoje é uma casa que está fazendo um trabalho interessante em Divinópolis. Então eu vejo assim, tudo que nós realmente coparticipamos em Divinópolis, com esse movimento espírita, eu me lembro bem, cheguei, o Gilmar já estava, o Arne já estava, eu me lembro que eu cheguei no Estudante do Evangelho, era assim, o salão, né, muito antigo, estilo muito antigo, janelas de madeira, e nós fizemos uma reforma na casa, trocamos as janelas de madeira, janelas de ferro, demos uma reforma geral do centro. A nossa ideia do estudante era fazer realmente um salão para eventos espíritas, quer dizer, além do seu trabalho comum de uma casa espírita, pudesse fazer sempre ali seminários, encontros, porque era uma casa, não tinha casa espírita Maria de Nazaré, que hoje é uma casa, um salão enorme. O maior era o Estudante do Evangelho, era a casa que mais atendia o movimento espírita. E nós investimos muito na casa. Nesta época, nós vendemos uma parte do patrimônio do Centro Espírita, eu me lembro bem, reuniu o Conselho Deliberativo, nós vendemos alguns lotes do centro e iniciamos a construção do 2º andar do Centro Espírita Estudante do Evangelho. E que depois, na outra gestão, passei para o Paulo terminou a construção. O Estudante do Evangelho entrou numa fase muito boa, cresceu muito seu movimento. E assim, e até hoje, sabe, eu vejo que o movimento espírita, ele caminhou, porque nessa época, quando eu comecei, não havia grupos de estudos no Centro Espírita, sabe, não havia. Tinha lá as pessoas que faziam as palestras, que eram os mesmos de sempre, não havia estudo nas casas. E quando eu fundei o CEP, eu me lembro as primeiras vezes que eu fui no Centro Espírita Joana d'Arc, eu estava sentado lá na assistência, assistindo a palestra do Sr. Raimundo, que só ele fazia palestra, só ele fazia o estudo da noite. Eu me lembro numa dada noite que eu estava sentado lá, ele não me conhecia, e aí ele se dirigiu à assistência toda, dizendo assim: olha gente, a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou sabendo que fundaram um negócio um tal de CEP, que o negócio deles é só estudar. A gente tem que ter cuidado com isso, porque esse negócio vai pegar aí e vai acabar com a gente, vai jogar nós no chão. Eu me lembro, eu sentado lá, pensei com os meus botões, né? Não sabe ele, né? Não conhece ele, né? Quem está aqui, que é a causa do CEP, que sou a minha pessoa, e que realmente nós vamos promover esse movimento espírita. Nós não vamos derrubar ninguém, não. E aí eu me lembro bem que ele falou assim: olha, vocês têm cuidado, não vão lá não. Esse negócio é só de estudar, eles não fazem trabalho nenhum, eles não têm fenômeno lá, dizem que eles são contra até o fenômeno mediúnico. Eu fiquei caladinho, sabe? E
Tempos mais tarde, então, me apresentei a ele. Eu falei, Raimundo, eu sou o fundador do CEP. Ah, é? E aí ele ficou muito espantado, né? Ele ficou muito surpreso comigo, porque ele já havia visto eu nas reuniões lá na casa. E como eu frequentava todos os centros espíritas, e aí nós começamos realmente a fazer esse trabalho de entrosamento nos centros espíritas. Eu me lembro que foi ótimo demais. As experiências do CEP, nós temos muitas experiências. Eu me lembro uma vez, o Zé Amaral convidou o professor Washington, o professor Wilson, era professor de História na época, o Nosor, professor de Química, e Eugênio, da Escola Integral, para fazer uma visita no CEP, para conhecer o trabalho do CEP. Eu me lembro na época, o professor Wilson, era muito cético, sabe, era crítico ao extremo. E tiveram no CEP no sábado. Chegaram lá a equipe de técnicos, sabedores de tudo, química, biologia, sociologia, história. E aí eu comecei a mostrar o equipamento para o pessoal. Eu me lembro bem que o Wilson era tão cético que eu peguei o biômetro e fui demonstrar para eles o biômetro, o aparelho que meça o campo biomagnético das plantas e dos seres vivos, né? Eu sei que eu peguei uma folha de uma árvore sequinha, coloquei no biômetro, ele não indicou nenhum sinal de vida. Coloquei uma folha verde, novinha, que eu arranquei da árvore naquele momento, e ela indicou um sinal, que deu uma vitalidade. Aí eu disse, Wilson, você que é muito cético, o que tem nesta folha de planta que não tem nesta outra? Aí ele falou, esse é truque seu. Não, estou te perguntando, você é acadêmico, você é conhecedor de tudo. O Nosor, químico, eu disse ao Nosor, você é químico, o que tem aqui que não tem nessa outra folha? Ele disse, bom, água. Tudo bem, água. Você acertou, tem água, porque essa aqui está viva. Além da água, o que tem aqui? Porque não é a água que está acionando o aparelho. E aí, entramos naquele momento em que realmente houve um silêncio da parte dos técnicos. Havia vida numa folha e na outra que estava morta. Aí nós vamos demonstrar a possibilidade desse campo biomagnético, que eu mostrei algumas fotografias Kirlian, mostrando realmente a aura das folhas. E assim, o Wilson tentou realmente, de todas as formas, nos desacreditar. E foi a partir daí que o Wilson despertou, acredito eu, para conhecer alguma coisa de doutrina espírita, que hoje até é um expositor na casa espírita, o professor Wilson. Nesta época, o Nosor voltou a frequentar também, e o Washington estava ainda muito cético, estudando alguma coisa muito cético em relação à doutrina. E ele apaixonou e passou a ser um dos frequentadores do CEP na época. Então, quer dizer, foi um fato que aconteceu no CEP que marcou muito. Um outro fato interessante do CEP é que o Zé Amaral visitou o CEP numa época em que ele não era ainda frequentador do CEP. Eu fui demonstrar a ele como é que funcionava a câmara Kirlian. E por falta de sorte do Zé Amaral, eu estava com uma fonte de alimentação assim ligada, acoplada na câmara Kirlian. E a fonte de alimentação estourou um capacitor eletrolítico. Isso arrebentou a tampa da caixa e veio de encontro com o Zé Amaral, no peito dele, bateu a cápsula do capacitor eletrolítico. E esse rapaz, ele deu um grito e saiu correndo. Saiu o quê? Correndo de medo. E esse negócio de vocês que quer me matar foi o lance mais interessante que nós tivemos Zé Amaral no CEP, sabe? Então assim, uns lances interessantes que houve com a gente no CEP foram momentos agradáveis e passou-se muita gente pelo CEP, sabe? O Gilmar está aqui de prova, é um frequentador, hoje não muito assiduamente, mas foi muito assíduo ao CEP, lembra das noites do CEP. Nós expõemos muito o telescópio, né, para o pessoal observar as estrelas, os planetas. Então assim, foi ótimo esses momentos do CEP, tá, Gilmar? Então veja assim, que nós temos, tentando colaborar com o movimento espírita. Eu sei que muitas pessoas tiveram uma simpatia pelo CEP, cooperaram, ajudaram, estão conosco até hoje, mas há algumas controvérsias com relação ao trabalho do CEP, com relação
Mas eu não me importo porque nem Jesus Cristo conseguiu realmente agradar a maioria. Não seria eu que o faria melhor do que Jesus, né? Mas o CEP hoje tem a minha pessoa, mas nós tivemos a preocupação também de envolver mais as pessoas no CEP. E a preocupação de fundar também outros CEPs. José Amaral gostou tanto do CEP que fundou também um CEP em sua casa, que é o CEP 2, que funciona há mais de 10 anos, que faz um trabalho também no bairro Planalto, um trabalho interessante, de aliciar pessoas, quer dizer, de arrebanhar pessoas. E sempre manda para nós no CEP 1, porque é o CEP 1 que tem um trabalho mais específico de capacitação, de preparação e de projetar no movimento espírita como trabalhador. Zé Amaral sempre fala comigo, Vicente, eu pego as pessoas, arrebanho e mando para você, e você solta. Eu me lembro um lance que o Zé Amaral me advertiu, Vicente, você é muito duro com as pessoas, porque você tão logo chega do CEP, você põe para trabalhar. Com isso você espanta as pessoas. Zé Amaral, se o seu trabalho é de arrebanhar, o meu é de preparar, capacitar e julgar no movimento. Então, quer dizer, botar a tarefa na mão. E nisso, tivemos a presença do Eduardo, que chegou no CEP também, procurando alguma coisa, pelo CEP 2, foi parar no CEP 1. E se tornou um grande cooperador do CEP. E fundou também o CEP 3, que está funcionando hoje lá no Danilo Passos, que tem a preocupação, o trabalho específico de estudar, pesquisar e divulgar a doutrina espírita. Eis a maior preocupação do CEP, kardecizar o movimento espírita. Eu sei que a minha pessoa é muito criticada por isso, de ser muito radical, o fato de entender que eu tenho um compromisso em kardecizar o movimento espírita, isso eu vou fazer a vida inteira. Se tem osso que tirar Kardec dentro da casa espírita, eu sou um dos que está preocupado em manter o Kardec dentro da casa espírita. E eu sei que tem mais pessoas fazendo isso, mas eu tenho isso como meta do CEP. É estudar, pesquisar, divulgar, capacitar e kardecizar o movimento espírita. Eis a nossa maior preocupação. Vicente, você tem uma experiência muito grande com relação ao trabalho na nossa região, né? Inclusive esses cursos que você tem hoje, montado hoje no CEP, você tem levado para a região. Como é que a região tem recebido? Como é que a região nossa hoje se encontra em termos de movimento espírita e esse trabalho que você tem feito também na nossa região? Emendando a pergunta do Gilmar, fazendo uma comparação também do movimento hoje com o movimento de quando você iniciou, em torno de 75, 76, né, que você falou para a gente. Tá. Bom, quando eu comecei, que assumi o Conselho Regional Espírita, que nós começamos a andar na região, eu me lembro bem que o Paulo Roberto já estava fazendo esse trabalho de viajar. Eu mesmo fui com o Paulo Roberto algumas vezes, viajando com ele, como na pessoa do Gilmar, o Arley, e o José Amaral esporadicamente. A gente formava praticamente um trio parada dura mesmo, que a gente andava nessa região aí, visitando os centros espíritas, levando alguns encontros. Eu participei de vários encontros que o Paulo promoveu na época em algumas cidades. E quando eu assumi o Conselho Regional Espírita, eu intensifiquei esse trabalho. Eu me lembro bem que eu, Gilmar e o Arley, nós viajávamos muito por essa região nossa. Essa região nossa é muito carente, é até hoje muito carente de trabalhadores. Eles acreditam muito em Divinópolis, no potencial de Divinópolis. E Divinópolis realmente tem feito um trabalho pela região, um trabalho muito bom, porque não tem outro local, outra cidade, não tem uma equipe que desempenhe um trabalho melhor e maior. E nós abraçamos muito o trabalho regional. Eu tenho levado muitos cursos, a demanda é muito grande, eu sou muito solicitado. Mas como as condições financeiras não nos permitem estar viajando muito, mas mesmo assim, eu tenho visitado muitas cidades, frequentemente durante o ano todo, levando cursos variados, cursos de expositores, curso de gerenciamento da casa espírita, curso de passe, curso sobre mediunidade, trabalho sobre assistência fraterna e social, trabalhos sobre formação de grupos, equipes, enfim, os cursos nós temos intensificado muito na região, é muito bem aceito, é muito bem solicitado, eles precisam deste trabalho de capacitação, porque não dispõem.
Eu me lembro bem, quando eu estava no CRE, eu frequentava o COFEN, que é aquela confraternização espírita de Minas Gerais, que se realiza na União Espírita Mineira 2 vezes ao ano. Eu me lembro bem, a primeira vez que eu estive lá na pessoa do presidente do CRE, eu fui advertido pelo senhor Honório, que é o responsável pela coordenação do Departamento de Divulgação da União Espírita Mineira, pelo fato de que eu havia realizado feiras de livros espíritas ao público. Ele disse que era um absurdo o que eu estava fazendo. Eu fui advertido por ele no COFENG pelo fato de ter realizado em Divinópolis os ciclos de estudo em lugares neutros. Porque a minha preocupação era tornar a doutrina conhecida por todos, de forma em que todos que pudessem ter acesso à literatura espírita. Foi por isso que eu levei isso para o quê? Para os locais públicos, na onde Divinópolis foi a cidade pioneira em nossa região, se não for do Estado. Porque a própria União Espírita Mineira não permitia, não realizava nessa época estudos fora do centro espírita. Eu me lembro bem a advertência do senhor Honório, disse para mim assim, diante de todo aquele pessoal da região: Vicente, você está abusando, porque você está querendo popularizar, vulgarizar a doutrina espírita. Não, eu não estou querendo vulgarizar a doutrina. Eu quero deixar a doutrina num nível em que ela deve estar, acessível a todos. Ele disse: mas os centros espíritas não estão aparelhados para receber esse povão. Se você está levando para fora, vai despertar interesse. Então o centro espírita não está aparelhado. Aí eu disse: senhor Honório, se não está, não é hora de começarmos a preparar o centro espírita para receber esse povão? Eu me lembro bem, a Fátima, que é irmã do professor Washington, me defendeu no momento. Era presidente da ANE, Belo Horizonte. Ela falou: senhor Honório, eu conheço o trabalho de Divinópolis, eu endosso, eu assino embaixo, eles estão corretos, o caminho é esse mesmo. E assim, eu me lembro um outro Honório me divertiu no COFEN, quando fizemos o primeiro fórum, o primeiro simpósio sobre espiritismo e política. Ele quase que me desacatou diante dos demais companheiros do COFEN. Ele disse: é um absurdo você fazer uma coisa desta. O que tem o centro espírita com política? Senhor Honório, não é partidarismo, é política na acepção da palavra grega. É um encontro na onde o Paulo Roberto realizou uma palestra mostrando o que é a política, a importância dela, e que a doutrina espírita tem tudo a ver com política, porque ela própria é política na acepção da palavra. E aí ele ficou muito furioso comigo, e a turma toda da região quis saber como é que era esse negócio de espiritismo e política. Ele não quis me dar brecha para que eu pudesse expor realmente o trabalho. Mas eu me lembro que um COFEN, posteriormente, eu levei as fitas, cassete gravada, do simpósio que o Paulo Roberto realizou para a gente, o Zé Amaral, e entreguei em mãos, disse ele: avalie o trabalho, e se tiver alguma coisa que contraria os preceitos doutrinários, eu retiro tudo e a partir de então não faço nunca mais. E aí, até hoje, ele silenciou, porque ele foi reconhecer que o que nós estávamos fazendo era o caminho. Então eu vejo assim, a nossa penetração na região, até hoje, ela é muito bem aceita. Divinópolis é uma cidade polo regional, é uma cidade que tem tudo a poder fazer um trabalho muito bom, porque tem um potencial humano aqui, um potencial humano, digamos assim, notável a nível de Estado, se não for a nível nacional. Porque quem diz isso não sou eu, são aqueles que vêm de longe e sabem do know-how de Divinópolis. Quer dizer, o nome desta equipe humana que está em Divinópolis fazendo um bom trabalho, um trabalho de divulgação. Então, Giovanni, comparando daquele tempo, quando eu comecei, que era um movimento parado, um movimento lento, monopolizado, um movimento personalizado, no centro do fulano, no centro do beltrano, no centro do ciclano, que era, hoje não tem mais isso, o centro do fulano, do beltrano, do ciclano. Tá? Hoje é um movimento amigo, hoje tem os grupos de estudos funcionando em todos os centros espíritas. Eu acho valoroso, que é aquilo que o Kardec já propunha lá no livro dos médios,
das sociedades espíritas, a formação de pequenos grupos em vez de um grupo só, isso, de uma única assembleia, que houvesse um maior de pequenos grupos, isso, de pequeno número de pessoas. E hoje funciona, para comparar, eu acho que hoje está ótimo, está muito bom. Eu acho que Divinópolis, realmente, ele sai nessa vanguarda, sabe, em termos de divulgação, em termos de preparação, em termos realmente de poder difundir a doutrina e dessa preocupação de estabelecer os grupos de estudos. Eu me lembro que Vanderlei Soares fez essa colocação numa dada palestra, salientando que Divinópolis sai na vanguarda, realmente, porque não existia isso em outros lugares, os grupos de estudos que se fortalecem, além dos trabalhos comuns da casa, os centros têm os grupos de estudo. Eu acho isso valoroso demais para a casa espírita e para o movimento espírita. Então, hoje está ótimo este movimento espírita. Isso. E está chegando aí, quer dizer, vem, né, o grupo de ética, vem o OGEC, quer dizer, vem esse tipo de trabalho, que eu acredito o seguinte, que são objetivando, sabe, a mesma ideia, o mesmo propósito, não é isso? Trabalhando com canais diferentes. Então, eu valorizo demais esse tipo de iniciativa que nós estamos vendo em Divinópolis, nascendo novos grupos, isso. E o movimento, assim, está perdendo aquela ideia daquele monopólio, daquela personalização. E isso é valoroso para nós, porque tira alguns personagens, alguns mitos, isso, como, por exemplo, a minha pessoa, tira a pessoa do Zé Amaral, que também ficou como um mito em movimento espírita de Divinópolis, e outros tantos, não é isso? Que vai vaporizando isso no tempo, e vão chegando outras pessoas, e vai fazendo esse trabalho em conjunto. Então, assim, eu vejo que está ótimo, mas eu vejo que pode ser melhor do que está. O que precisa mais em Divinópolis é mais integrar, é mais amor, é mais fraternidade, sabe? É poder auxiliar mais um ao outro, é somar as forças, o potencial, porque o potencial é enorme. E temos que realmente, Gilmar, nós temos que realmente trabalhar esses potenciais que estão aí, sabe? Integrando os trabalhos. Não importa os canais pelos quais está se fazendo o trabalho. Se o objetivo é um só, os canais, é evidente que serão diversos. Isso não importa. Muito bom, Vicente. Eu já faço um pedido, tá? Que essas fotos da feira do livro que você tem, toda essa documentação, depois você possa ceder para que a gente possa fotografar, xerografar, para ter cópia aqui, que nós consideramos isso muito importante. Você na sua fala já respondeu muitas perguntas que nós teríamos aqui. Como é que é a sua participação hoje no movimento? O que você faz hoje no movimento? Bom, já com a minha participação maior no movimento espírita, com a demanda cresceu assustadoramente, a região, a cidade mesmo aqui, hoje eu não estou preso a uma casa espírita. Eu sempre tive mais ligado ao estudantes do Evangelho, desde até então. Hoje a minha maior preocupação é não ficar circunscrita a uma única casa espírita em Divinópolis, mas sim poder participar de todas elas, como eu tenho participado de todas elas, cooperando, levando cursos a todas elas e fazendo palestras a todas essas casas. Então, assim, hoje eu não me dou mais o direito de ficar preso a uma única casa, dizer que eu sou do centro espírita tal. Hoje me pergunta, que centro espírita você é? Eu sou de todos, porque hoje a minha maior preocupação é ser do movimento espírita. Então, hoje eu continuo me preocupando muito com os eventos, sabe? Eu tenho tentado fazer o melhor, somando o trabalho da AME, o trabalho do CRE. Hoje eu me coloco terceirizando, aliás, o CRE e a AME terceirizam o trabalho do CEP. É uma colocação até um tanto estranha, terceirizar trabalho, né, a AME e o CRE. Mas é uma coisa que eu coloquei para o Eustáquio, quando ele assumiu o Conselho Regional Espírita. Seu Eustáquio, eu não vou assumir nenhum cargo, eu encargo na AME e no CRE diretamente. Mas eu prometo poder cooperar com o CRE e com a AME em todos os aspectos. Eu prometo, assim, que vocês possam realmente terceirizar o trabalho do CEP.
Então eu fico disponível para atender a demanda, independente das circunstâncias, do momento e, digamos assim, da cidade, não importa. E hoje, Omar, hoje eu estou realmente, eu abracei o trabalho de uma maneira regional. Divinópolis faz parte da região. Então, assim, hoje eu tenho uma preocupação maior também com a divulgação. Nós estamos aprimorando o trabalho, nós começamos no CEP, o trabalho do Data Show, porque nós começamos ali a descobrir que o Data Show seria um recurso que a vida inteira eu utilizei no CEP, os recursos audiovisuais. Eu me lembro bem, quando eu comecei, eu me dispus de um salário meu, de uma férias minha, de um 13º, para ir a São Paulo comprar uma filmadora, que eu tenho até hoje guardado no CEP, um projetor Super 8 profissional, para poder produzir material de audiovisual para Divinópolis. E eu tenho esse objetivo que o movimento espírita precisa trabalhar de forma didática, atualizado realmente. E implantei em Divinópolis esse trabalho, na época chamava Cinesp, que eu me lembro muito bem. Nós fizemos uma montagem sobre a cidade da fraternidade, eu, José Amaral, Gilmar Luar, Helene Miranda, e fomos apresentar no Centro Espírita Oriente, Belo Horizonte. Foi um sucesso, porque eu me lembro bem, porque eu trabalhava com slides. E nós fizemos uma montagem com narração, com a voz do José Amaral, que é uma voz muito boa para narração. Fizemos os slides da cidade da fraternidade e montei o audiovisual. Chegamos no Centro Espírita Oriente, um centro enorme, lotado de gente. Eu me lembro bem que eu coloquei 2 caixas de som deste tamanho assim, ó, dessa altura, lá na frente do palco. E liguei no amplificador e a turma riu de mim. Vai ser um vexame, com essas 2 caixinhas de som num salão desse tamanho. E na hora que se iniciou o show, e foi um show, porque foi um sonzão. Ninguém sabia que era 2 caixas de som especial que eu havia levado. Eu me lembro muito bem que o Jairo Sampaio chegou perto de mim depois: Vicente, eu venho parabenizar você pelo trabalho. E mais por uma coisa, quando você chegou no centro, montou aquelas 2 caixas pequenas, eu disse, vai ser uma decepção. E foi um show, o som. Porque realmente foi espetacular a apresentação no Centro Espírita Oriente, essa reportagem sobre a cidade da fraternidade. E nós começamos a montar vários audiovisuais. E eu investi muito nisso, pesadamente mesmo, no meu bolso. E agora, recentemente, há 6 anos atrás, eu implantei no CEP o trabalho do Data Show, que é o recurso de montar tudo no computador, apresentar por uma televisão ou um projetor multimídia. E agora nós estamos chegando à conclusão que está até muito mais fácil. Para você apresentar um Data Show hoje, não dispõe mais, não precisa mais de um computador. Hoje eu já cheguei ao experimento e à conclusão, eu já estou oficializando, que hoje eu vou apresentar um Data Show com um DVD. Porque hoje os DVDs dispõem de um recurso, o JPEG, não é isso? Que é aquele compactador de programas, que permite eu fazer um VCD. E com o VCD eu apresento qualquer imagem em forma de arquivo, eu apresento qualquer AVI facilmente. Preciso eu preparar no computador para ficar bem feito, bonitinho. Mas a apresentação hoje já é com um DVD. Então é um trabalho que nós estamos tentando difundir a nível regional, a ideia. Eu tenho produzido muito material de Data Show, tenho esparramado por todos os lugares que eu vou. Eu tenho um banco de imagens em Divinópolis, de imagem mesmo. É uma coisa assim enorme. Muita coisa mesmo. Milhares de imagens. Eu tenho um arsenal hoje de material multimídia preparado para o movimento espírita lançar mão. Para aqueles que realmente estão tomando gosto pela coisa e possam usufruir. Porque são imagens que eu preparo em computador, porque o CEP tem um recurso de imagem muito grande. O Zé Amaral sempre fala, o CEP tem livros antigos demais. Tem realmente. Eu tenho muitos livros antigos, livros que realmente você não vai encontrar por aí, são livros esgotados. Eu tenho para mais de 3.000 livros hoje no CEP, livros espíritas, de literatura de um modo geral, né? Livros didáticos, livros técnicos, científicos, livros muito antigos, que hoje não se acha por aí. Nós temos, também já tem bastante, né? Temos muita fita de vídeo,
de palestras mesmo espírita, nós não temos muita não. Mas já temos já um arsenal, assim, já razoável, né? Programas gravados em fita cassete nós temos muito. Muita fita cassete de palestra de Raul Teixeira, de Valdo Franco, desses oradores de Semana Espírita que houve em Divinópolis, nós temos todas. Um arsenal de fita cassete muito grande. Você citou as aparelhagens que você tem lá, algumas. Poderia fazer uma relação das aparelhagens que você desenvolveu no começo, que você fazia experimentos científicos? Olha, a primeira aparelho que eu construí no CEP foi uma câmara Kirby. Assim, a partir do momento que eu fui numa palestra, lá no Estudante do Evangelho, eu me lembro bem, no andar de cima, que ainda não havia feito um andar de cima, tinha uma casa velha no andar de cima, um cômodo enorme. Eu me lembro de uma palestra feita por um rapaz do Rio de Janeiro, que veio aqui trazer uma câmera Kirby para demonstrar fotografias Kirby. E ele não deixou eu olhar essa câmera Kirby e conhecer como é que montava uma. Ele não quis me ensinar. Eu fiquei furioso com ele. Ele não quis me mostrar como é que, e me ensinar como é que fazia uma câmera Kirby. E eu saí de lá decepcionado com um rapaz do Rio de Janeiro. Mas me despertou. Como eu tenho conhecimento de eletrônica, eu pensei, mas eu há de conseguir. Ele foi vasculhando aqui, vasculhando aí, e construiu a primeira câmera Kirby, a bobina Tesla, modelo antigo. Eu me lembro bem que eu construí a primeira e comecei os trabalhos com a Kirby. Eu me lembro que nós temos tantas experiências, eu passava noites e noites em claro no CEP, até 2, 3 horas da manhã fazendo fotografia Kirby sozinho. Depois então foi que nós passamos a utilizar alguns componentes do CEP para nos auxiliar nas experiências. E aí eu construí outra câmera Kirby, hoje eu tenho uma câmera Kirby mais moderna. Construí um biômetro, quer dizer, tudo fazendo para ver como é que ficava. Quer dizer, não tinha nenhuma base, não tinha exemplos, não tinha um esquema. Eu fazia para ver como é que ia ficar. E chegamos à construção de vários equipamentos, como estenômetro, gotejador eletrônico, detetor de campos magnéticos, uma réplica do Spiricon, que tem guardado até hoje no CEP. Em que lembro, a primeira experiência que eu fiz com ele, eu precisava de um médium de efeitos físicos. Eu me lembro que a Yara disse que era médium de efeitos físicos. Eu fui submeter a um experimento no CEP, uma dada noite, com um gotejador eletrônico, para auscultar se realmente ela tinha capacidade psicocinética ou não. Eu me lembro que nessa noite, quando ela realmente se predispôs, ela e uma outra amiga dela, nós preparamos todo o equipamento, reduzindo as luzes do CEP, e a Yara me disse que na casa dela o telefone tocava, sabe? As luzes acendiam, a campainha da casa tocava. Então eu pensei, deve ser uma média de efeitos físicos em potencial. Vou submeter ao experimento. E na primeira experiência, estávamos lá com a luz reduzida, o gotejador paradinho, porque o gotejador é assim, é um pêndulo, aliás, o gotejador é uma coisa, o pêndulo é outra. Era o pêndulo nesta noite, o pêndulo estava em repouso, ele fica em completo silêncio. E quando o médium de efeitos físicos tem a capacidade psicocinética, ele vai deslocar o pêndulo. E quando ele desloca, ele começa a soar um apito, para indicar que está havendo um movimento. Porque as luzes são reduzidas, você não vê, mas você vai ouvir. Eu me lembro que a Yara estava lá, preparando, concentrando. E esse pêndulo, ele tem um feixe eletrônico de luz, na onde o pêndulo corta. E dele cortar é que produz o sinal de áudio. Eu me lembro que estava ali naquele momento, aguardando, aquela expectativa, o pêndulo parado. De repente, o pêndulo não movimentou, mas a lâmpada do aparelho começou a acender e apagar. Acender e apagar. E isso, Yara, nova ainda, ela não tinha ainda muito experimento, não tinha conhecimento. Eu me lembro que ela levantou e saiu correndo. De medo. Quer dizer, ela não conseguiu movimentar o pêndulo, mas ela fez a lâmpada do pêndulo apagar e acender. E ela ficou com muito medo de continuar a experiência. E não quis mais submeter a experiência, porque eu tenho medo. Como era uma voluntária, eu não pude pressionar a realmente continuar a experiência. Esse foi, assim, um instrumento que nós construímos, e eu submeti muitas pessoas.
Eu me lembro que eu fui em São José do Rio Preto, eu, Gilmar e o Arley, no Entrade, me parece que era o 7º ou 8º Entrade, e o Cade me convidou a levar o equipamento do CEP. Nós arrancamos aqui, nós três, e fomos a São José do Rio Preto. Um calor tremendo, uma cidade quente. E no Entrade, né, nós assistimos as palestras, e à noite haveria um momento para mim, na onde eu iria expor o equipamento que o CEP havia levado para demonstrar os experimentos, que o Cade ficou muito impressionado na época, que veio de Divinópolis, porque não se via isso por aí. Chegando lá à noite, estava lotado de pessoas no salão. Eu expus o equipamento numa mesa. E aí haviam 2 argentinos que dizem que eram mestres de efeitos físicos. Aí ninguém melhor do que os dois para ser submetido ao experimento. E aí eu me lembro, um argentino, um baixinho, forte, ele disse: então deixa eu primeiro, eu vou movimentar esse negócio, porque lá em casa, campainha, telefone, luz, queimam na minha presença. Eu pensei, ótimo. Bom, e aí se reduziram as luzes do salão, isso, aquela expectativa, todo mundo caladinho, e aí o pêndulo paradinho, o argentino concentra, que seria isso? Total, aquela expectativa, todo mundo aguardando, de repente o pêndulo começa a oscilar, aí atuou, aí quebra toda a harmonia do ambiente, sabe? Aí não se conseguiu mais continuar o experimento, porque pela expectativa do pessoal que estavam ali, houve uma leve oscilação do pêndulo, ele começou a oscilar, né, sob a força psicocinética do argentino, e assim, foi uma surpresa, porque todos que estavam ali nunca haviam visto tal equipamento. Eu me lembro que estava lá um grande batalhador brasileiro, me fugiu o nome dele, aquele do Mato Grosso do Sul. Como é o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro. Que escreveu o Isso, Perispírito, Policastro, como é que é? Você quer Policastro. Esse homem, docente, eu fui o primeiro brasileiro a ir na União Soviética e receber do próprio professor Semyon Kirli uma câmara Kirli que eu tenho em minha casa. A mais primitiva câmara Kirli. Ele ficou maravilhado de ver a minha, a do CEP, que era a mais moderna. Ele ficou vislumbrado com o equipamento qual eu levei. E assim, foi muito bom no Entrade, porque o pessoal, depois eu recebi dezenas, centenas de cartas que eu tenho guardado na minha casa até hoje, desse pessoal de fora, de todo o estado do Brasil, parabenizando, pedindo para fazer contato. Os argentinos nos convidou a ir até a Argentina para levar o experimento, porque não é conhecido esse tipo de equipamento aí de um modo geral. Então eu tenho isso tudo guardado no CEP hoje, encostado, porque hoje eu priorizo o trabalho da divulgação. A pesquisa eu acho que é uma consequência, sabe? Eu acho que o trabalho de divulgação é prioridade no momento. Então assim, eu deixei realmente, eu estará parado o equipamento guardado, isso, se um dia houver a possibilidade de voltar aos experimentos, mas que pelo menos eu possa hoje a dedicar mais à divulgação. O experimento fica realmente, quem sabe, para o futuro. Porque ele é importante? Mas não é o mais importante no presente momento. Então eu tenho, sabe, Gilmar, eu tenho hoje guardado todo o equipamento que eu montei, quer dizer, da nossa autoria mesmo, nosso quebrar-cabeça, buscar, vasculhar. Eu acho que o movimento espírita tem que caminhar para buscar mais isso, essa parte mais técnica, essa parte mais científica de que a doutrina nos proporciona. Sair desse marasmo, desse iglesismo que tem saído realmente, está muito bom, mas eu vejo assim, o trabalho como o GEC, que hoje, ele tem que ter essa conotação mais técnica, ela é mais científica e filosófica, e menos igrejeiro, para que nós possamos realmente arrebanhar mais pessoas a nível acadêmico, e levar isso para dentro das faculdades, que hoje, para as escolas, onde é um canal pelo qual a doutrina poder se divulgar e poder ter uma penetração e uma profundidade enorme para o futuro. Então eu vejo que o trabalho nosso, como o trabalho todo que está acontecendo, tem feito por Divinópolis,
respeitando todos aqueles iniciadores do movimento espírita, como José Carlos Pereira, o professor William Tonelli, muito antigo, o Roberto, Maurício Paiva, o Gerson Maia, sabe? Todos esses grandes pioneiros que batalharam desarvoladamente por esse movimento, eu tenho por eles um respeito enorme. Mas eu vejo que quem está chegando hoje tem um potencial enorme para fazer realmente como deve ser feito. O movimento espírita hoje, ele sai desse patamar realmente de fazer para ver como é que fica. E hoje fazer certo. Hoje ter consciência, ter a certeza do que está fazendo para a posteridade. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui passa. Eu estou passando, eu vou passar. Tá? Como eles passaram. Então, quem está chegando deve tomar isso como lição de vida. A coisa mais importante que eu vejo em Divinópolis, a importância da contextualização da doutrina espírita. Os espíritas precisam contextualizar a doutrina. Quer dizer, não é dizer que Kardec está ultrapassado, mas pegar o que Kardec realmente codificou, trazer para um momento histórico em que vive o movimento espírita. Em qualquer momento. Então, é momento de contextualizar, trazer a doutrina para o patamar que realmente ela sempre esteve, para a cultura do momento, para esse momento em que nós temos a condição de interpretá-la muito mais profundamente. É isso que precisa. E vocês que um dia poderá estar me ouvindo, você que está chegando na casa espírita, deve abraçar essa causa, porque essa causa, quando eu abracei, sabe, eu fui o maior beneficiado. Eu tirei todos os benefícios, estou gozando ele hoje e eu tenho certeza que vou gozar deles por todos os tempos da humanidade. Porque a doutrina é consoladora, ela é confortadora e, acima de tudo, ela é esclarecedora. Então, ela liberta a gente. Por mim, ela tem feito demais. Eu agradeço demais a Deus por ter conhecido. E amo esse movimento espírita em Divinópolis, sabe? Esse movimento espírita regional, eu faço porque eu gosto. Eu não caí de paraquedas, sabe? Realmente eu tenho um compromisso, eu vou dar conta dele. Eu não estou fazendo o melhor, eu sei que não é o melhor que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo o melhor que eu dou conta de fazer. É isso, gente. Que cada um de nós possa fazer o melhor que dá conta, para que nessa somatória dos melhores, haja o melhor do bem geral. Vicente, para terminar então, eu gostaria primeiro que você falasse, no seu ponto de vista, sobre quais são os grandes desafios, né, do movimento espírita da atualidade, quais são os desafios, e finalmente as suas palavras finais, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar registrado, me parece que a reunião semanais, né, e quais os estudos que você desenvolve lá no centro de hoje? Muito bem. Hoje nós temos 2 reuniões, a tradicional, que é da segunda-feira, que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. É um modelo de melhor estudo que eu já cheguei até hoje, depois de 30 anos de movimento espírita. É o modelo em grupo. Isso, é o estudo em grupo. Na onde eu tenho as lições da noite, as perguntas serem elaboradas e ser questionado com todos os presentes, e trabalho de 1 a 1. Há uma exigência no grupo que cada um possa participar. Quer dizer, não importa a resposta que vai dar, mas é importante que cada membro do grupo responde conforme entende. Porque eu considero muito valoroso se autovalorizar o componente do grupo. Ele se sentir valorizado naquele momento, apesar de responder errado, mas responder. E dali nós tiramos o consenso das diversas colocações. E chega a uma colocação a mais própria possível, que é o consenso. Na segunda-feira é estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira é o estudo do Livro dos Espíritos, também no mesmo modelo, com perguntas e respostas, com a participação de todos os membros do CEP, todos que estão presentes na noite. Então, assim, eu acredito que o melhor caminho que eu já encontrei é o estudo em grupo. É o estudo de perguntas e respostas, na onde todos têm a oportunidade de poder colocar, de poder discutir, discordar, mas de poder também acrescentar as suas ideias, porque o movimento se faz de pessoas, com pessoas, não é um único falando só, não é só um ponto de vista. Então hoje é segunda e terça-feira, às 20 horas até às 21h30, é 1h30 de estudo e pesquisa,
E temos, na quinta-feira, que acontecem os cursos esporadicamente. Inclusive, para o ano 2005, deve acontecer um curso, na quinta-feira, sobre a obra de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. É um estudo de nível científico, um nível técnico. Não vai ser um estudo comum, porque é uma obra técnica, na onde eu vou desenvolver um trabalho mais expositivo e também de coparticipação do pessoal. E eu vejo, Gilmar, o seguinte, que o CEP, em todos os tempos, ele fez uma série de estudos, de obras diversas. A vida inteira o CEP adotou as obras da codificação. Já estudamos todas as obras da codificação, não só uma vez, várias vezes, todas elas. E também algumas obras, como do Emmanuel, André Luiz, esporadicamente. Hoje, eu vejo que o grande desafio do movimento espírita é poder realmente assumir com cara e coragem, com todo o amor, o trabalho do estudo, a pesquisa e a sua divulgação. Eu priorizo a divulgação espírita, conforme está inserido no projeto de 1868, lá na obra Póstumos de Allan Kardec, quando ele enfatizou que 2 elementos eram de suma importância para o futuro do espiritismo. Primeiro, a elaboração da teoria espírita. Segundo, os meios de popularizá-la. Se a teoria espírita já foi elaborada pelos próprios espíritos, porque tanto que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas, eu vejo que a teoria já está pronta. O que precisa é os meios de torná-la comum, é os meios de popularizá-la. Então eu coloco que, no presente momento, o grande desafio de todos nós, os espíritas, é tomar o conhecimento dessa doutrina, dessa teoria já elaborada pelos espíritos, e torná-la comum através dos cursos, através dos grupos de estudos, através de quê? De toda esta situação de você poder desenvolver a doutrina, a mensagem, quer dizer, desenvolver nos cursos, sabe? No grupo de estudo, e difundir a todos, sem distinção de raça, cor, religião. Levar realmente a todos os canais, levar a todo canto possível da terra a doutrina. O espiritismo, como eu já falei muitas vezes, ele é de todos os tempos da humanidade. Ele sempre existiu. A doutrina não. A doutrina, ela nasceu, por isso, a partir do ano de 1957, e foi codificada. Ela é nova, tem 140 e poucos anos. Nós precisamos torná-la cada vez mais conhecida. Eis o desafio de todos vocês. Eu estou nesse desafio. Vocês que estão aí, com certeza no futuro. Esse desafio sempre será nosso, dos espíritas. Levar a doutrina em todas as partes do planeta Terra. A todos, eu desejo que esse movimento espírita, ele cresça muito mais do que está hoje. Que cada um de vocês possa realmente cooperar nessa consolidação da obra do Criador, a criação. Que nós sejamos realmente esses componentes, essas pessoas que possam levar a mensagem consoladora, reconfortadora, mas acima de tudo, esclarecedoras. Eu desejo a todos vocês, ouvintes, e que estão me assistindo, paz, amor, muita fraternidade, sabe? Muita garra realmente nesse movimento espírita, porque os bons espíritos sempre esteve com a gente, sempre estará conosco. Obrigado a vocês, tudo de bom a todos vocês. Oi, então encerramos. Pode cortar. Então, de agradecer imensamente a entrevista que o Vicente Cardoso nos deu, esclarecendo muito dessa época tão importante, né, essa época mais recente do movimento espírita, da criação do CEP até os dias de hoje, e esse trabalho de relevante importância que o CEP tem feito. Nós gostaríamos também de prestar o nosso agradecimento, porque a história do nosso companheiro Vicente fala profundamente conosco também, porque nós fazemos parte um pouco também da história junto com o Vicente. E hoje nós temos podemos falar um pouco de crescimento, né, em termos na área espiritual. Eu agradeço muito ao companheiro Vicente, porque a minha formação dentro da doutrina espírita, em termos de estudo mesmo, de crescimento espiritual, foi feito junto com essa equipe que ele sempre citou, desde o início
no nosso encontro. De alguma forma eu também participo desse agradecimento, porque apesar de não ter participado tão intensamente das atividades do CEP, eu estive lá, eu frequentei muitas reuniões, né, foi importante na minha formação também. Infelizmente eu estudei à noite, eu não podia participar, e depois eu fiquei 8 anos fora de Divinópolis. E voltei como professor, também trabalho à noite, então os dias da semana à noite fica muito difícil de eu participar. Mas com certeza o CEP também tem uma grande importância na minha formação espírita. E nas palavras do Vicente, ele contando para a gente viu que não só para mim e para você, mas a importância do CEP no movimento espírita de Divinópolis e região. Então, novamente, Vicente, muito obrigado pelo seu trabalho, como frutos dele também, tá? Muito obrigado pela entrevista que você nos concedeu hoje.